agora, sem mais delongas, vamos ouvir a história dessa loira aí, essa pessoa maravilhosa, né, com uma profissional super competente, que eu também admiro muito, que eu conheço há muito tempo. E a gente quer ouvir a sua história, né? Se você já passou por algum tipo de transtorno emocional, da onde você quiser começar. Com a palavra Débora Menezes. Então, história Val, de vida, hein, Débora? São histórias de vida. História de vida. Então, Val, eu sempre fui uma pessoa, né, muito independente, trabalhei desde cedo, né, sempre trabalhei, me virei desde cedo, né, minha família é do Nordeste, né, de lá de Sergipe, meus pais, então assim, eu sempre trabalhei muito, e nos últimos 14, 15 anos, né, eu me formei na área de segurança do trabalho, e eu trabalhava aí no mercado, né, secular, né, em grandes empresas aqui em São Paulo. Trabalhei numa grande empresa nacional, né, no departamento técnico, na área de segurança do trabalho. Né, trabalhei, acho que quase 6 anos. E, por último, eu trabalhei numa empresa multinacional. Né, eu era Key Account Manager, que é gerente de contas, grandes contas. Então, assim, eu atendia só empresas multinacionais, multiplantas. Então, eu viajava muito, passava semanas fora de casa. Então, assim, eu tinha uma rotina muito, muito, muito agitada. Né? Cada semana eu não sabia nem onde é que eu ia estar. Então, assim, era um trabalho assim, bem desgastante. Esse meu último trabalho, né? Como Key Account Manager. E isso foi me afetando um pouco o meu lado emocional, porque era uma empresa que a gente reportava, né, para a Espanha, e era uma empresa assim que cobrava muito, muito resultado, né? Nunca o que a gente fazia estava bom. Então, assim, monitorava muito, né, de perto os colaboradores, então muita cobrança, muita cobrança. E em 2019, bem ali, né, perto da época da pandemia, eu eu percebi que eu não estava me sentindo bem. Me sentia cansada, né, estava me sentindo cansada fisicamente e mentalmente. Sabe aquela história de você entra no elevador, você não sabe se aperta para subir ou para descer. Então, assim, eu comecei a ficar muito, muito cansada, emocionalmente e fisicamente. E em 2019 foi a primeira vez na minha vida, né, aos 48 anos de idade, eu procurei um psiquiatra. Que até então, eu nunca na minha vida tinha procurado um psicólogo, um psiquiatra, nunca tinha feito terapia na minha vida, nunca tinha tomado remédios na minha vida, controlados. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, muito ativa. Então, em 2019, pela primeira vez eu passei nessa psiquiatra, e eu já estava num estágio, né, ruim emocionalmente, né, aquele choro compulsivo. E aí ela me afastou, ela queria me afastar por 1 mês. E eu falei, não, eu quero só me afastar por 15 dias, porque eu tenho medo de entrar no INSS. Então eu fiquei afastada 15 dias. E ali foi um paliativo, né? Comecei a tomar alguns remédios, né, controlados, e aquilo foi um paliativo. E eu continuei levando a minha vida ali naquele ritmo frenético. E quando foi no ano passado, eu senti que eu precisava parar. Tem uma hora que eu acho que a gente sente que parece que o corpo tem que dar uma parada, a gente tem que dar um pause, senão, né, a gente sabe que pode acontecer o pior. Então, assim, eu fiquei muito depressiva, muito, muito triste, muito depressiva. Não tinha energia para absolutamente nada. Até o meu raciocínio começou a ficar muito lento, sabe? Eu percebi que meu raciocínio começou a ficar lento. E aí eu, novamente, procurei uma psiquiatra e ela me afastou por 2 meses. E aí comecei a tomar medicamentos, né, controlados.
remédio para dormir, porque o que eu estava vivendo no ambiente de trabalho, aquilo não estava me fazendo bem. Eu tinha plena consciência daquilo que aquilo não estava me fazendo bem, né? Então eu pensava, poxa, eu preciso do trabalho, eu preciso do emprego, eu preciso do dinheiro, mas eu não estou bem, eu não estou aguentando. Então foi quando, há um tempo atrás, eu falei para o meu marido, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida diferente, eu preciso sair desse mundo corporativo, porque é um mundo insano que tira a paz e a saúde realmente das pessoas, o mundo corporativo. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre Mega Hair, eu e meu marido, né? Nós começamos a estudar, a pesquisar, estudamos muito primeiro, né? Para conhecer todas as técnicas, para conhecer tudo. E foi quando a gente resolveu, eu falei, vamos, eu trabalhando, né, no meu emprego, eu falei, vamos montar um estúdio, né, pra gente atender lá as clientes, porque até então eu atendia em casa, às vezes no final de semana, num domingo, no feriado, à noite. Então imagine, eu com aquela já rotina doida de trabalho, e ainda ou no sábado ou no domingo ainda fazendo alguma coisa de Mega Hair. Então, assim, realmente era uma rotina muito estressante, muito agitada. E aí foi quando a gente montou, né, o estúdio. E eu falei para ele, vamos, né, tentar aí nos dedicar a essa área, vamos ver se a gente realmente vai gostar, né, dessa área. Foi quando a gente se identificou muito, né, e é algo assim que me fazia muito bem. Porque quando você faz o bem às pessoas, né, você vê a satisfação da pessoa, a alegria, a satisfação, o bem-estar da pessoa, e você vê que você proporcionou aquilo para ela, realmente não tem, sabe, é algo que, assim, é inestimável, né, algo que é muito gratificante, dá muita alegria a gente fazer o bem para alguém, né? Então foi quando a gente resolveu se dedicar aí ao Mega Hair, e aí eu me desliguei, acabei me desligando dessa empresa, né, dessa multinacional, e hoje eu estou aí junto com meu marido, né, a gente está se dedicando aí nessa área do Mega Hair. Continuo em tratamento ainda, né, porque isso foi algo que ficou lá de trás, né, algo que eu fui protelando e que acabou me afetando, e eu estou colhendo as consequências disso, né, de ter aquela vida louca, aquela vida, né, desregrada, de muita viagem, sem comer direito, sem me alimentar, cada dia num lugar, sem comer. Então, assim, eu estou colhendo ainda as consequências e principalmente a questão emocional. Então, ainda continuo em tratamento, né, com essa psiquiatra, tomando medicação, para que eu consiga me restabelecer. Mas só o fato de eu já ter me desligado desse mundo corporativo, eu já, sim, melhorei 90%, né, porque eu não tenho aquelas cobranças, aquela, né, cobrança insana, aquela vida de muita viagem. Então, assim, hoje eu já tenho uma rotina mais tranquila, né? Nós atendemos os clientes com hora marcada, é tudo muito personalizado, né? Então, hoje a nossa vida está muito mais tranquila, hoje eu tenho muito mais paz, né? Então, eu acho que tudo que a gente precisa fazer de mudança para melhorar o nosso fator emocional é importante fazer. Porque se você não faz, lá na frente você vai colher consequências bem piores, né? Então, graças a Deus que deu tempo, né, de eu fazer aí toda essa mudança. E eu e meu marido, nós estamos muito felizes aí, né, com esse trabalho que a gente está realizando. E assim, a gente está se dedicando 100%. Né, a esse trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso, porque é algo que a gente faz com muito amor, né? A gente coloca muito amor, muita dedicação. Então, eu tenho certeza que é algo que a gente vai colher bons frutos,
né, aí pro futuro. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta. Um pouquinho da minha história. Mas tá bom. Eu quero só fazer algumas perguntas breves, né? Por exemplo, você teve algum diagnóstico de quando você teve todo esse sofrimento, essa carga enorme, né? Qual foi o diagnóstico que você recebeu? Então, eu recebi o diagnóstico de transtorno misto de ansiedade com depressão. É um transtorno misto, né? Depressão e ansiedade, e síndrome de burnout. O síndrome de burnout é algo que é uma doença que está relacionada ao trabalho, ao seu ambiente de trabalho. Então, se você está inserido, né, num ambiente de trabalho que é muito tóxico, é um ambiente de trabalho que exige muito de você, né, é uma grande chance que você tem aí de desenvolver o síndrome de burnout. Então, eu fui diagnosticada também com síndrome de burnout. Certo. E no caso, você teve assim, Débora, muitos sintomas emocionais que afetaram você, que afetou sua vida? Demais, Val, demais. Porque assim, a questão da ansiedade, eu não dormia. Então, eu passava assim a noite em claro. Então, você imagina você querer dormir, você não consegue dormir. E eu pensava no trabalho 24 horas. Eu não conseguia me desligar do trabalho. Não conseguia. Então, isso acabou afetando, né, o meu emocional, acaba afetando, né, a questão da minha saúde física, acaba afetando até o casamento, né? Porque quem quer estar com uma pessoa doida do lado, né? Uma pessoa que não está bem emocionalmente, que vive chorando, uma pessoa que só quer estar trancada num quarto chorando, que não tem vontade de viver, né? Eu cheguei ao ponto assim de não ter vontade de viver. Eu não minto, eu falei até para psiquiatra, eu falei, tem hora que eu tô dirigindo o carro aí na BR e às vezes me dá vontade de jogar o carro embaixo num caminhão. Eu não tenho vontade de viver, sabe? Então, o quanto o trabalho afeta o emocional da pessoa. Então, se a gente não toma providências rápido, tem a consequência a longo prazo. E pode ser consequências muito sérias, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo, né, me tratar, estou me tratando, né? A gente fica aí ainda com os requisitos, né, do passado, mas a gente tenta passar por cima. Mas é algo que me afetou muito, muito, né, emocionalmente. Sim, entendo. Inclusive, né, quando você falou da síndrome aí de burnout, o FDA, né, lá dos Estados Unidos, associa 100%, né, com o trabalho mesmo. E a gente sabe que hoje, né, quem tem essa síndrome ou passa por ela, a pessoa perde toda a sua força, a pessoa fica sem energia, né? Eu tenho, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Eu não sei se ele já está no canal ou se ele vai subir, mas essa síndrome, ela é muito delicada, afeta muitas pessoas que trabalham, né? Que a gente pode compará-la hoje como se fosse, antigamente falava-se estafa, né? Só que a síndrome é muito mais forte que uma estafa normal, muito mais forte. E assim, aí você associa isso à depressão, que gera fobia social, que gera a pessoa perde energia, fica cansada constantemente, não tem força também, e ansiedade, que vai gerar o que na pessoa? Adrenalina, aqueles mal-estar, aquela falta de ar, tudo aquilo que deixa a pessoa parecendo que é uma bomba que vai a qualquer momento explodir, né, gente? Então é muito importante a conscientização. É muito bacana ouvir sua história e ver que tem que tomar uma atitude mesmo, né? Às vezes é necessário uma transição de carreira, porque a nossa saúde vale mais do que dinheiro, né? E com certeza, na sua área profissional antes também você ganhava muito bem, porque era uma profissional que, acho que no Brasil, mulher, eu acho que se não fosse a única, era uma das poucas que tem esse cargo, né? Isso. Que até você já comentou comigo, ganhou prêmios até internacionais, né? Graças ao seu trabalho, mas tudo tem um preço. Então a gente tem que avaliar e saber o que é melhor para o nosso equilíbrio emocional, né? Hoje eu trato os pacientes, a neuropsicanálise chegou aí com toda a força, né? E é muito importante porque traz para a gente alguns parâmetros, especialmente tratando dos afetos, né?
que são coisas que afetam a nossa vida, como a tristeza, o medo, a falta de diversão, né? Que quem trabalha muito não tem energia para se divertir, até mesmo a raiva que algumas pessoas sentem de algumas coisas e nem percebe que afeta ela, a falta de projetos pessoais, porque a pessoa se acomoda naquilo e acha que a vida é só aquilo que está passando, e não é assim, né? Hoje eu pego meus pacientes, eu tenho pacientes, eu tenho o prazer de atender pessoas, às vezes, de fora do Brasil, né? Na Áustria, no Portugal, na França. Eu já tive pacientes franceses mesmo, que são brasileiros, no caso, que têm já, né, a cidadania. E, às vezes, meus pacientes viajam para outros países e eu faço alguns testes da psicanálise, da neuropsicanálise, que é esse especialmente de parâmetros de comportamento, onde a gente consegue ver como o corpo do paciente e a mente se comporta quando ele está fora do ambiente que ele vive. Então, imagina um ambiente tóxico de trabalho, onde existe milhares de cobranças e o paciente, a pessoa está ali, aquele profissional, e ele perde todo o entusiasmo, todo o desejo até mesmo de viver, como você falou. É muito forte. E não é porque a pessoa não ama a vida, né? A gente sempre fala, né, que quando existe, eu não posso falar a palavra, porque esse vídeo vai para o canal, né? Mas assim, para o YouTube não pode falar. Mas quando a pessoa perde o interesse pela vida, ela pensa em tirar a própria vida ou deixar de viver, não é porque a pessoa não ama a vida, é porque ela está sentindo tanta dor que ela acha que a cura para aquela dor, a única forma dela melhorar é se ela não existir, né? Então, eu também trabalho esse tipo de pacientes, né, que desejam não viver, e o importante é a gente acolher, ajudar, mostrar aos pacientes que existe sim uma outra opção de vida. A gente tem que tomar, realmente, às vezes, reavaliar a nossa vida, né? Porque, ó, olha que história linda da Débora. E aí, Débora, a pergunta que não quer calar, como é que o Mega Ré ajudou na sua autoestima? Ah, Val, então, a gente sempre procura melhorar alguma coisa, algum aspecto, né? Você sabe que eu sou muito vaidosa, então a gente sempre procura melhorar alguma coisa. Então, assim, com o Mega Hair também eu consegui dar uma melhorada também no meu visual, né? Então... por sinal, vão lá no canal, no canal, eu não sei, que eu não vi o canal, vou ver agora também esse canal, que eu não sabia nem que existia. Mas vão lá na página do Insta dela, vocês vão ver lá com as madeixas, quando o Lemuel, né, que é o esposo dela, ele que faz, ele também é profissional, dar os créditos, que hoje para ele, tá? Débora, né? Vamos dar os créditos para ele, porque ele que é responsável aí pelas minhas madeixas. É verdade. E isso é importante, porque, ó, até no seu caso, quando você colocou, quando o Lemuel, né, fez e você a aplicação do Mega Hair, o que é que mudou para você? Ah, Val, exatamente o que as clientes me falam, né? Você se sente mais bonita, né? Com o cabelo mais bonito, o cabelo longo, né? Deixa a mulher mais bonita. A gente sabe que a gente olha para uma mulher, quando você vê uma mulher bonita na rua com cabelo longo, bonito, a gente que a mulher olha, né? Então, assim, depois que eu coloquei, eu falei assim, nossa, tô me achando linda, uma diva maravilhosa, blogueira. É aquela questão do sonho. Que maravilha, né? É aquela questão do sonho, né? Eu não tinha nem a dor, nem o medo, mas o sonho de ter um cabelão bonito, um cabelo bem tratado, né? Então, assim, mudou muita coisa, assim, com relação à autoestima, né? A gente melhora aí um pouquinho. A gente sabe que a gente vai chegando aí na idade e vai tentando melhorar alguma coisa, né? É verdade. Então, olha, é muito bom ouvir, né, saber. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para ti, relacionada na sua história. Se você pudesse falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que também estão nesse momento que, graças a Deus, ao seu esforço, a um conjunto de coisas, você está muito bem, né, que não é fácil ouvir tudo que você falou e ver você tão bem agora. É uma alegria que não tem tamanho. Mas, assim, se você pudesse falar para as pessoas, o que é que ajudou você que também poderia ser útil para as pessoas? 3 coisas, pelo menos, que você poderia falar. Val, olha, eu acho que a primeira coisa... Ó, minhas filhas aqui atrás. Eu agora tenho 2 filhas também, tenho 2. Tenho 3 danadas. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você ter a consciência, né, de que você precisa de ajuda.
Porque às vezes a gente está passando por uma situação que a gente, não, mas eu consigo lidar com isso, eu sempre, sei lá, senti isso, eu vou conseguir lidar com isso sozinha, e não. Tem uma hora que a gente precisa de ajuda, tá? E principalmente ajuda de profissionais, de médicos, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta. Então, assim... Psicanalista. Então, assim, vai ter horas que a gente vai precisar de ajuda de outras pessoas. Então, a primeira questão é ter essa consciência. Chegar num ponto e falar assim, não, agora eu tô precisando de ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Muito bem. Né? Então, assim, é algo que acho que foi fundamental para mim. Porque eu cheguei num ponto que eu falei, não dá mais para ir para frente. Eu tenho que procurar ajuda. E foi o que eu fiz. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter essa consciência e fazer as mudanças necessárias. Se você tiver que cortar um braço, corta o braço, vai para frente. Né? Mas assim, se precisar fazer mudanças, você tem que fazer. Mesmo que essas mudanças aí sejam difíceis. Né? Eu tive que fazer uma mudança muito, né, difícil na minha vida. Né? Mas assim, a gente tem que ter consciência de que precisa acontecer essas mudanças para que você melhore, para que você fique bem. Então precisa realmente ter essa consciência e buscar ajuda. Acho que isso é muito... Sim, muito bom. Muito bem, muito obrigada. E assim, para as pessoas que vieram para a nossa live, né, é muito importante também lembrar que a autoestima, ela, como nós falamos, ela é fundamental. Né? Ela ajuda muitíssimo, Débora, que a diga, né? Que o diga que ela já mostrou aí toda a parte profissional, também como afetou a ela como pessoa, né? A gente até brinca falando, e aí como foi? Mas é verdade, né? Como ela passou a sentir com o Mega Ré. E para a pessoa melhorar a autoestima, a primeira coisa que ela tem que fazer, autoconhecimento. Ela tem que se conhecer melhor para identificar se ela está com baixa autoestima, se ela precisa de ajuda nesse quesito. E tem que fazer um questionamento de crenças limitantes também. Porque, às vezes, nós temos o quê? O hábito de achar que nós não somos suficientes. Então, a gente tem que primeiro se analisar para a gente encontrar se existe ou não um traço de crenças limitantes em nós. Também temos que desenvolver, gente, a autocompaixão, né? Que é você, de certa forma, ser gentil consigo mesmo. Né? Muitas pessoas cobram demais de si. Cobram demais, né? Se doam demais, além do normal, além do necessário, vamos falar assim. E também, tem que também aprender estratégias que a gente chama de habilidades de enfrentamento. A gente, para recuperar essa autoestima perdida, seja ela por vários motivos, é necessário que a gente busque, né? Algumas ferramentas que vai vir como? Através da terapia. Né? Eu tenho, assim, muito prazer em atender os pacientes, né? Inclusive, quem quiser me procurar, estou aqui à disposição, né? Eu sempre dou um jeito de encaixar na agenda e trabalho de uma forma muito profissional também para ajudar o paciente a entender essas questões relacionadas à autoestima. Também é necessário o reforço de pontos fortes. Nem todo mundo tem só qualidades ruins, nem todo mundo tem só pontos que são limitantes. Nós temos qualidades, habilidades e coisas e conquistas pessoais que falam muito sobre nós, que podem ser fundamentais para que a gente possa, assim, subir, aumentar essa autoestima. E uma coisa muito importante para a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem também que aprender a melhorar nos relacionamentos. Né? Os relacionamentos, eles são muito importantes para que a pessoa mantenha a autoestima. E muitas pessoas hoje, elas deixam de tentar aprender como se relacionar melhor com as pessoas. Muitas pessoas acham, não, nasceu assim, pau que nasce torto, nunca se endireita, aquele ditado antigo. Isso não é verdade. Né? Eu falo sempre aos pacientes, né? Quando a gente vem com uma carga emocional, você tem uma forma de reagir a um desafio. Quando vem alguém te confronta, ou você chateia, você explode. Será que é a sua personalidade que é ruim? Você já se perguntou isso? Às vezes não é, gente. Às vezes é um traço de algo que foi plantado você lá na sua infância e você não sabe. Então, existe como melhorar? Sim. A gente consegue aprender novos hábitos, a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue saber se nós temos uma síndrome de burnout,
uma de borderline, se você tem um TDAH, se você tem alguns espectros de autismo. A gente tem que saber se eu tenho algum tipo de transtorno mental também, para que a gente possa se conhecer melhor. Quando a gente sabe o que tem, é mais fácil enfrentar o desafio. A gente consegue ser, como aqui falou, ter autocompaixão conosco. Porque às vezes não é porque você quer, né? O paciente que tem TDAH, que eu amo trabalhar também, são pessoas que acham que tem uma doença. Não, não tem. O TDAH nada mais é do que um modo diferente do cérebro se comportar. Então, eu dedico minha vida à ciência mental, a estudar. E associo a medicina, a parte que eu estudei de biomedicina, que é medicina pura, a ajudar os pacientes a entender exatamente isso, né? Quando a gente tem ansiedade, qual o sistema que a gente ativa do nosso corpo? Né? Ativamos um sistema, nós temos 2 sistemas, simpático e parasimpático. Falando agora de fisiologia. Quando você fica com ansiedade ao extremo, um deles, que eu vou ter vídeo lá no canal explicando, ele foi ativado. E eu ensino você como desativar esse sistema na hora, ativando o irmãozinho dele. Então, que são os sistemas simpático e parasimpático. Né? Um de simpático só tem um nome, mas eles têm funções maravilhosas para manter a nossa vida, para proteger a nossa saúde, proteger o nosso corpo. E a gente tem como ensinar o nosso corpo a se comportar melhor. Né? Isso seja através de uma técnica de respiração, através do controle de travas mentais, eliminando assim os gatilhos, bloqueando gatilhos negativos, ativando gatilhos positivos, fazendo reparação afetiva. Olha, existe inúmeras técnicas, né? Existem muitas técnicas que são usadas e que a gente consegue muito bem, inclusive através da técnica psicanalítica, neuropsicanalítica, ajudar os pacientes de uma abordagem assim, muito mais profunda, porque a área que eu escolhi, né, que é psicanálise, que algumas pessoas não conhecem, se quiserem entender melhor também, só perguntar, é uma área onde a gente ajuda o paciente a se autoconhecer, sem julgamento, com total sigilo. Você nunca vai ser questionado, tratado mal, nunca vai ser julgado, não tem que falar bonito, não tem que ordenar. Eu vou organizar um roteiro para falar com a Val. Doutora Val, é isso que eu sinto, tal. Não. Pode falar em qualquer ordem. Eu tive uma paciente que ela falava assim para mim, quando começou. Aí eu falei, então, ok, expliquei para ela, apresentei direitinho. Olha a filha da Débora aí. E aí, eu falei, então, me fala como é que você está hoje. Ela falou assim, Val, minha cabeça é uma bagunça. Se eu te falar, é uma bagunça aqui dentro. Eu falei, então me passa a sua bagunça. Pode falar da forma que você pensar, mesmo que não esteja organizado. Então é isso, pessoal. A gente consegue, né, ajudar as pessoas dessa forma, entendendo, compreendendo, acolhendo. Né? O acolhimento é muito importante. Eu sempre gosto muito de falar, para a gente encerrar hoje, né? Eu até olhei uma frase ontem, que eu achei bem bacana, que faz parte da minha vida essa frase, onde eu sempre falo assim, que nenhum inverno dura para sempre, né? E esse profissional que escreveu a frase, ele falou assim, que nenhuma tempestade é eterna, todas elas passam. E é assim mesmo também com o emocional, com os transtornos mentais, com tudo aquilo que nos afeta, tá, pessoal? E agora, né, eu quero agradecer a Débora, acho que o vídeo dela travou. Quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente. Foi, assim, muito bom fazer parte de mais uma live. Semana que vem tem mais uma. Vou tentar lançar aqui todo o material, colocar a divulgação bem antecipada para que vocês participem, que o tema vem aí falando de saúde mental. Vamos trazer mais uma vez a parte de fármacos, né, de medicamentos, para que a gente possa, assim, estar se cuidando. Viu, Débora? Seu vídeo travou. Então, agora eu quero te agradecer de coração, minha querida, por sua doação, por nos compartilhar conosco a sua história. Foi, assim, uma honra para mim, né, que eu tenho, assim, você em autoestima, e o Lemuel também. E, assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionada de ouvir a sua história, de aprender mais sobre a sua profissão, que tem tudo a ver, né, com o que eu faço hoje, que é acolher as pessoas e ajudá-las a ficar, como eu falo, em equilíbrio, que é o que a gente busca na área mental. E desejo a todo mundo uma excelente noite. Pessoal, logo, logo vem aí também estou organizando um e-book maravilhoso da parte emocional. Vamos colocar à disposição, muito bom. E, por favor, Débora, pode se despedir aí da nossa live. Muito obrigada, Val. Foi um prazer muito grande, né, conversar com você, contar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho,
nossas experiências, um pouquinho da nossa vida. Foi um prazer muito grande. Um beijão para você e espero que você me chame aí outras vezes para a gente participar também. Claro, vamos sim. Vamos trazer outros temas também relacionados. E obrigada a todos que estão na nossa live, que passaram por aqui hoje, né, gente? E não esqueçam, eu tenho uma frase, né, que eu sempre concluo todo vídeo meu com ela, que é: mente em foco sempre é o nosso objetivo, porque a saúde mental é mais importante que a saúde física. Quando a saúde física está bem, o corporal, né, perdão. Quando a saúde mental está bem, o físico fica maravilhoso. Então, até a próxima. Beijo para vocês.